Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aí de língua portuguesa, na verdade um aulão, né? Um aulão aí de língua portuguesa, promovido pelo Ponto dos Concursos. É um prazer estar aqui com vocês, espero que a recíproca seja verdadeira, espero que esse nosso segundo encontro, né, seja muito proveitoso para todos nós. Eu falo segundo encontro porque nós tivemos o primeiro na semana passada, tá? E foi muito bacana, muito legal. Pude aqui abordar aspectos interessantes do edital desse novo concurso aí do DEPEN, tá? As provas vão acontecer em setembro, então já é hora de nós darmos largada na nossa preparação, tá bom? Você não pode perder tempo, certo? Na primeira aula, né, no nosso primeiro encontro, além de falar sobre aspectos bem pontuais, bem peculiares a respeito da língua portuguesa no CESP, obviamente eu também trouxe algumas questões, trouxe alguma teoria, né? E hoje também não vai ser diferente. Eu trago aqui para você alguma teoria, questões de prova, para que você possa então se familiarizar ou ir se familiarizando, né, durante esse período aí pré-prova com a banca CESP. É claro que aqui a gente não tem condição de aprofundar muito, mas certamente eu vou dar aí muitas dicas legais para quem vai se candidatar aí a um cargo desse próximo concurso, tá bom? Então olha só, veja aí, projeto DEPEN 2020, certo? Língua portuguesa com fundamento, com foco aí no CESP. Esse é o nosso propósito, tá bom, galera? Quero aqui cumprimentar alguns participantes, né, alguns alunos aí. Por exemplo, Noêmia Monteiro, espero que eu esteja pronunciando o seu nome corretamente. Boa noite para você também, tá ok? Seja bem-vinda, tá legal? Tem aqui, ó, ajudante anônima, tá dizendo que amou o material de apoio, né? E por falar nesse material de apoio, pessoal, eu espero que todos vocês já tenham conseguido aí baixar o material de apoio, porque ele é importante. É importante para o acompanhamento da aula e também para o seu estudo após a aula, né? Para você poder recordar aí alguns pontos importantes sobre o que nós vamos falar aqui hoje também, tá? Então, galera, vamos começar, né? Sem mais delongas aí, vamos direto ao ponto, vamos àquilo que de fato é o mais interessante aí, que é o conteúdo da aula. Eu assim acredito que vocês estejam aí ansiosos aí por receber aí informações preciosas para quem é estudante aí da língua portuguesa, está se preparando para esse próximo concurso do DEPEN. Bom, então vamos lá, vamos começar assim, veja bem, olha só, nosso primeiro assunto, tá, nesta noite é a colocação pronominal. Bom, quando eu falo de colocação pronominal, eu faço uma abrangência, uma abordagem, melhor dizendo, restritiva. Como assim, Albert? Olha só, eu vou tratar dos pronomes átonos, da colocação deles na oração. Por quê? Eu faço essa observação? Porque você não pode confundir com os pronomes oblíquos tônicos, tá? Então, o que eu vou dizer diz respeito aos átonos. Me, te, se, nos, vos, leleis, se, o, a, tá bom? Veja bem, casos de próclise.
Vamos recordar, galera, que a próclise é quando o pronome oblíquo átono aparece antes do verbo, tá? Primeiro o pronome e depois o verbo, tá bom? Isso que é a próclise, tá certo? Bom, na língua portuguesa, existem alguns casos obrigatórios em que o pronome oblíquo átono, tá? Necessariamente deve aparecer antes do verbo. O primeiro caso que aparece na sua tela é com palavras de sentido negativo, tá bom? Pode ser propriamente um advérbio negativo, pode ser também, por exemplo, um pronome indefinido. Nada, essencialmente, é um pronome indefinido, mas que também transmite essa ideia de negação, tá certo? Então, essas palavrinhas atraem o pronome oblíquo átono. Veja a posição desse pronome nas duas orações, antes do verbo, é caso obrigatório. Advérbios sem pausa. Olha aqui o advérbio destacado para você, tá? O que você quer dizer com isso, Albert? Advérbio sem pausa. Vamos entender. Vamos imaginar que nesta oração eu tivesse o seguinte, ó, aqui, vírgula. Presta atenção. Já houve uma pausa aqui, ó. A vírgula transmite a ideia de pausa. Então, nesse caso, a atração seria enfraquecida. E aí eu não poderia ter a próclise. Por quê? Porque a gramática proíbe eu começar uma oração com pronome oblíquo átono, tá? Então, nesse caso, a ênclise seria obrigatória. Eu teria que escrever assim, ó, aqui, vírgula. Fazem-se, tá? Fazem-se chaves. Tudo por causa da vírgula. Conjunção subordinativa. Olha só, presta atenção. Eu não estou falando de conjunção coordenativa. O caso aqui é diferente. Tá? É diferente das conjunções coordenativas. E além das conjunções subordinativas, eu tenho o quê? Pronomes relativos. Na prática, eu quero que você preste atenção no seguinte. Conjunção subordinativa vai introduzir que tipo de oração? Oração subordinada. Tá? Então, veja, com orações subordinadas, vou colocar até aqui no plural, tá? Com as orações subordinadas, a próclise vai ser obrigatória. As conjunções subordinativas e o pronome relativo, que introduz uma oração subordinada adjetiva, tá? Então, esses elementos vão atrair também o pronome oblíquo átono, tá? Olha o posicionamento deles, sempre antes da forma verbal. Agora sim, preste atenção que agora apareceu aqui a conjunção coordenativa. Mas eu ressalto para você que não são todas as conjunções coordenativas que atraem o pronome oblíquo átono, apenas as alternativas. Quando essas conjunções aparecerem, a próclise vai ser obrigatória. Olha aqui, ó, conjunção alternativa. Olha aqui o pronome oblíquo átono, antes do verbo. Tá prestando atenção? Olha aqui de novo. Veja o pronome oblíquo átono aqui. Tá? Albert, então, quer dizer que a conjunção porém, mas, contudo, todavia, entretanto, pois, nenhuma dessas condições atrai o pronome oblíquo átono? Realmente, nenhuma delas atrai, tá bom?
Mais casos obrigatórios de próclise: pronome e advérbio interrogativos. Veja, interrogativo porque eu estou tratando de um questionamento, de uma indagação. É fácil você perceber isso, por exemplo, com o emprego do pronome interrogativo. Quem? Poxa, Albert, eu pensei que o quem fosse um pronome indefinido. É verdade, ele também pode ser considerado um pronome indefinido, porque, na realidade, ele não traz a identificação precisa do ser ao qual nós estamos nos referindo. Então, o quem, ele é indefinido e também é interrogativo, haja vista que ele está sendo usado e pode ser usado numa frase interrogativa. O onde. Olha aqui, o onde comunica uma ideia de lugar, não é verdade? Então, é por isso que ele tem esse sentido de lugar e pode ser classificado também como um advérbio interrogativo. Pronomes indefinidos também atraem? Atraem. Repare, galera, olha só, pronome aqui, mas são pronomes específicos. Pronomes interrogativos e pronomes indefinidos. Albert, pronome demonstrativo, vai atrair? Não, querido, eu estou falando dos indefinidos e dos interrogativos. Olha aqui, tudo, pronome indefinido. Veja a posição do pronome oblíquo átono, sempre antes do verbo. Isso é próclise. Frases exclamativas e optativas também constituem casos de próclise obrigatória. Olha aqui o ponto de exclamação, facilitando o nosso entendimento, a nossa compreensão. Veja aqui a posição do pronome oblíquo átono. Olha aqui. Repare que em todos esses casos, eu estou apresentando para você pronome oblíquo átono. Tá ok? Vou dar um exemplo diferente. Vamos pegar, para você ter clareza sobre o que eu estou dizendo para você, ensinando agora, vamos pegar esse primeiro exemplo. Vamos supor que eu escrevesse assim para você, ó. Quem contou? Quem contou a ele? Olha aí, um pronome de terceira pessoa, tá? Um pronome oblíquo também. Quem contou a ele a verdade? Veja que interessante. Ó, continuo tendo uma frase interrogativa, continuo tendo o pronome interrogativo, mas repare esse pronome oblíquo aqui. Esse pronome oblíquo não é átono, é o quê? Tônico. Então, ele não é atraído pelo pronome interrogativo. Esse caso não constitui um caso de próclise obrigatória. Você tem que se lembrar desse detalhe aqui, ó. Topologia pronominal, quando a gente trabalha, quando o examinador cobra em prova, diz respeito aos pronomes oblíquos átonos, ok? Vamos avançar. Ó, esse caso aqui é perigoso. Por que ele é perigoso? Porque nem sempre o gerúndio aparece ao lado do em, da preposição em. Esse em aqui é uma preposição, tá bom? E lembrando, galera, que o gerúndio ele é marcado, olha aqui, ó, pela terminação NDO. O infinitivo é marcado pela terminação R, ou desinência R, desinência de infinitivo, e o particípio, que é outra forma nominal do verbo, é marcado pela desinência ado ou ido, ok? Então veja, em se tratando desse assunto, vamos fazer um teste. Vamos retirar a preposição em. Como é que ficaria? Se eu tiro a preposição em, fica assim, ó.
tratando-se. Tá? Albert, eu poderia dizer se tratando desse assunto? É claro que não. A gramática não permite, como eu já disse aqui, você iniciar a oração com pronome oblíquo átono. Então, repare, são casos diferentes entre si, tá bom? Uma coisa é quando a minha preposição aparece também com o verbo no gerúndio. Aí é caso de próclise obrigatória. Bem, chegamos então a uma questãozinha do CESP, tá? Cobrando esse conceito, esse conhecimento aí. Dá uma olhada e tente resolver, enquanto eu molho a garganta aqui um pouquinho. Olha só, pessoal, o que você precisa entender? Vamos direto ao enunciado. A próclise observada. Próclise, o que é próclise, galera? Próclise segue essa estrutura, ó. Primeiro, o pronome oblíquo átono. Depois, o verbo. Tá? Isso é próclise. Observada em se multiplicam, na linha 7. Vamos até a linha 7. Tá aqui. E se desenvolve na linha 14. Vamos aqui na linha 14. Tá aqui, ó. Diz que é opcional. Nós vimos casos obrigatórios, mas há casos proibidos e casos opcionais também. O examinador está dizendo que é opcional. De modo que o emprego da ênclise... Galerinha, o que é ênclise? Ênclise, vamos puxar aqui uma setinha para baixo. Ênclise é quando o verbo aparece primeiro. Depois aparece o pronome oblíquo átono. E detalhe, a ênclise é marcada pelo emprego do hífen, tá bom? Vou botar aqui, ó, hífen. Se não houver hífen prendendo ou ligando o pronome oblíquo átono ao verbo, a ênclise não está caracterizada, tá ok? Guarde isso. Bom, esse primeiro item, ou essa primeira questão, nós podemos dizer que está o quê? Correta. Vamos falar assim, item certo. Por que, Albert, o item está certo? Veja, não existe palavra atrativa. Vamos fazer o seguinte, ó. Existe aqui palavra atrativa? Sim ou não? Não, não existe palavra atrativa. Então, o pronome oblíquo átono, obrigatoriamente, não precisa figurar antes do verbo. Nem na linha 7, nem na linha 14. Então, é opcional. Eu posso formar a próclise ou eu posso formar a ênclise, tá? Exatamente como o examinador sugeriu. Detalhe, olha o hífen aqui, ó, marcando a ênclise. Tá? O hífen aqui é essencial na ênclise. Então, o item está certo. Nenhum daqueles casos apareceu aqui. Não há conjunção coordenativa alternativa, não há conjunção subordinativa, não há pronome relativo, não há frase exclamativa, optativa, não há pronome interrogativo, advérbio interrogativo, então é opcional realmente. Tá bom, galera? Bom, falamos da próclise, vamos falar também da mesóclise. Olha só, o que é mesóclise? Eu vou tentar representar isso para você da seguinte maneira, com a seguinte estrutura. Eu vou falar assim, ó, verbo mais pronome oblíquo átono mais verbo. Então, numa perspectiva estrutural, o pronome oblíquo átono aparece no meio do verbo.
Por isso, esse elemento aqui, ó, meso. Meso significa meio, tá bom? Então, na prática, Albert, como é que isso vai se concretizar? Veja bem, olha só. Na prova, você tem que guardar o seguinte: a mesóclise só vai ocorrer em 2 casos. Somente em 2 casos. Primeiro deles, quando o verbo aparece no futuro do presente. Segundo caso, quando o verbo é empregado no futuro do pretérito. Obviamente, pessoal, eu estou falando aqui do modo indicativo, tá? Anote aí no seu material de apoio. Estou falando do modo indicativo. Somente nesses 2 casos, Albert? Sim, somente nesses 2 casos. Aí você tem que entender uma coisa. Se houver palavra atrativa, é claro que o pronome vai ser atraído, então a próclise vai ser obrigatória. Presta atenção nesses exemplos. O verbo aqui é o seguinte, ó. Amarei. Amarei é o quê? Futuro do presente, do modo indicativo. Repare a posição do pronome oblíquo átono. Está no meio da estrutura verbal. Olha ele aqui, ó. Tá bom? Aqui, daria. Tá? Daria é o quê? Futuro do pretérito. Do modo indicativo. Tá bom? Veja, o pronome oblíquo átono está no meio. Na prática, você para no infinitivo, tá? Na prática é assim. Você corta o verbo no ponto exato do seu infinitivo. Tá bom? Na prática é assim. E aí você introduz o pronome oblíquo átono. Agora, vamos olhar um pouquinho mais além. O que aparece aqui para você? Palavra atrativa. Advérbio sem pausas. O que aparece aqui? Pronome indefinido. Então, isso aqui, ó, é uma palavra atrativa. Aqui também é uma palavra atrativa. A próclise agora é obrigatória. Então, vamos colocar aqui, ó. Próclise obrigatória, tá bom? Nos 2 casos, tá? Tanto no caso de baixo, quanto no caso de cima, tá certo? Cuidado que você, então, precisa ter. Por que a frase está errada? Bom, olha só, galera. Verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito não admite ênclise, tá? Por que eu digo que isso aqui é ênclise? Olha, o pronome oblíquo átono está após o verbo e preso a ele, ou ligado a ele, pelo hífen. Isso caracteriza a ênclise, mas a ênclise é proibida, tá? Olha aqui, ó. Isso é uma ênclise. Certo? A frase está errada. Olha o verbo. Darei. Futuro do presente. Do modo indicativo. Não admite ênclise. Belezinha? E agora, casos de ênclise. Já vimos casos de próclise, mesóclise e agora ênclise. Veja bem, se não ocorrer nenhum impedimento, poderemos usar a ênclise. Vamos refletir aqui. Qual poderia ser esse impedimento? O primeiro deles, né? Acabamos de ver.
Verbo no futuro do presente ou verbo no futuro do pretérito, do modo indicativo. Outros impedimentos, Albert, vimos há um tempinho. Quais são? Os casos de próclise obrigatória, isto é, com palavras atrativas. Então vejamos os exemplos. Levante-se e lute. Frase correta. Olha o verbo. O verbo está no imperativo. Tá? Não há palavra atrativa. Segundo exemplo, tratando-se desse assunto. Veja, o verbo está no gerúndio, mas eu não tenho a preposição em. Além disso, eu não poderia começar a oração com pronome oblíquo átono, proibido. Vendê-lo era o que mais importava. Frase correta. Eu tenho aqui o infinitivo verbal, né? Eu tenho aqui a letrinha R, vender, ou a desinência R. Ela cai junto ao pronome oblíquo o ou a, tá? E essas formas pronominais recebem a letra L. Então, por isso que a gente lê vendê-lo. Mas o que eu tenho ali é o infinitivo. O infinitivo aceita a ênclise numa boa, sem qualquer problema. E aqui, apesar do surgimento do advérbio, apareceu ali uma pausa. Nós já vimos esse caso, tá bom? Então, eu não posso ter próclise, eu não posso ter ênclise por causa da conjugação do verbo. Então, só me resta o quê? A ênclise. Observe a presença do hífen. Frase correta. Não há impedimento aqui para a ênclise. Bem, vamos pensar então na segunda questão. Pensa aí rapidamente, enquanto eu molho o bico aqui. Vejamos então. A correção do texto seria mantida. Então, eu tenho que preservar a correção gramatical. Eu tenho que mantê-la. Caso o pronome se, caso, isso aqui é uma possibilidade, uma hipótese, né? Uma possibilidade. Caso o pronome se em poder-se-ia falar, na linha 5, tá? Olha aqui a linha 5. Tá aqui, Fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal falar. Bom, ele quer que eu coloque o pronomezinho aqui, É isso que ele quer, tá bom? Tanto é que ele faz isso aqui para mim, Poderia falar-se. Bom, vamos pensar no seguinte. Em primeiro lugar, é evidente que eu tenho aqui a mesóclise. Olha lá, o verbo no meio da estrutura verbal. Repare aqui a desinência de infinitivo, tá certo? Outra coisa que você precisa observar é que poderia, olha aqui, poderia, o verbo está o quê? No futuro do pretérito, do modo indicativo. Então, tá tudo bonitinho aqui. Bom, a proposta do examinador é colocar o verbo, ou melhor, colocar o pronome oblíquo átono após o verbo principal. Você percebeu que eu tenho aqui uma locução verbal? Você está percebendo isso? Uma locução verbal formada pelo verbo auxiliar e pelo verbo principal. O primeiro verbo é sempre o auxiliar. O último verbo é sempre o principal, tá bom? Então, a pergunta que eu quero fazer a você, qual é o impedimento que eu teria ali? Nenhum, tá bom? Aliás, guarde uma coisa, por favor. O infinitivo admite a ênclise, mesmo se houver palavra atrativa. Vou repetir para você não errar numa prova. O infinitivo verbal admite ênclise, mesmo quando há palavra atrativa. Sendo assim, não há impedimento algum
para eu deslocar o pronome oblíquo átono para uma posição enclítica. Então, ó, o segundo item é certo. Tá bom? Item certo. Agora nós mudamos um pouquinho o assunto, tá? Vamos falar agora da vírgula. Pessoal, é claro que nós não conseguiremos aqui neste aulão abordar todos os sinais de pontuação. Eu estou aqui pontualmente, tá bom? Sendo muito resumido, indo direto ao ponto, para poder atacar, dar o bizu, certo? Sobre aquilo que é mais frequente, é mais recorrente na prova do CESP. No nosso curso, que inclusive vamos começar no dia 22, semana que vem, um curso em videoaulas, claro que nós vamos ver esse assunto, pontuação, de uma forma mais profunda, mais abrangente e com outras questões extraídas de provas anteriores, tá bom? Mas vamos aqui pegar esse bizu. A vírgula entre orações. E aí, como é que eu procedo nas provas do CESP? Aliás, não só na prova do CESP, mas em toda e qualquer prova. Vejamos. Separar orações coordenadas assindéticas. Você sabe que uma oração coordenada assindética é aquela sem conectivo. Tá bom? Você sabe isso. Sem conectivo, sem conjunção, sem locução conjuntiva, tá? Esse elemento aqui, ó, o A, ele é um elemento de negação, indica ausência. Então, veja, eu tenho 3 orações. Eu vou chamar de oração 1, oração 2 e vou chamar aqui, ó, de oração 3. Repare que não há conectivos entre elas. Então, a vírgula é obrigatória para fazer essa separação. Letra B. A vírgula separa orações coordenadas sindéticas. Opa! Sindéticas. A palavra síndeto significa o quê? Conectivo, conjunção. Tá? Conjunção, conectivo, tá bom? Então agora, repare, eu tenho aqui, ó, o conectivo, tá? Vou chamar de conjunção esse conectivo aqui. Conectivo vai além de conjunção. Eu posso ter preposição, eu posso ter locução prepositiva, locução conjuntiva, não exclusivamente uma conjunção, tá bom? Mas esse conectivo aqui é uma conjunção. Repare a vírgula. Está separando as orações coordenadas sindéticas. Normalmente, nós não colocamos a vírgula nas coordenadas sindéticas aditivas. Ou seja, quando elas aparecem articuladas com a conjunção e ou outra conjunção aditiva. Normalmente não colocamos, tá bom? Porém, entretanto, contudo, todavia, é possível colocar a vírgula, mesmo com as coordenadas aditivas, tá bom? Olha o primeiro exemplo, ou o primeiro caso aí. Preste bem atenção. Ele foi ao Japão e ela foi à Itália. Guarde isso aqui, por favor, tá? Sujeitos diferentes. Eu tenho aqui 2 orações, tá? Eu vou dividi-las assim, ó. E ela foi à Itália. A conjunção vai integrar a segunda oração, tá bom? Ó, olha aqui a outra oração, ou a primeira delas. Percebeu? Quem é o sujeito do verbo foi? Sujeito do verbo foi é o termo ele. Quem é o sujeito do verbo foi da segunda oração? É o termo ela. Obviamente, os sujeitos são diferentes. Então, nesse caso, eu coloco a vírgula. Qual é a pergunta?
que talvez você esteja querendo fazer aí. Albert, a vírgula é obrigatória ou é facultativa? Anote aí, por favor. Neste caso aqui, a vírgula é facultativa. Eu não erro se não colocar, sinceramente, você não erra. Tá bom? Segundo caso, e estuda, e trabalha, e dorme. Quantas orações você enxerga agora? Você conta o número de orações de acordo com a quantidade de verbos. Então, ó, verbo 1, oração 1. Verbo 2, oração 2. Verbo 3, oração 3. Veja, vamos separar essas orações. Repare, há uma repetição do conectivo. Então, quando há repetição do conectivo, eu coloco a vírgula. Pergunta que não quer calar. Albert, o caso é obrigatório ou é facultativo? Esse também é um caso facultativo. Tá joia? Normalmente colocamos a vírgula, mas rigorosamente não há erro se você deixar sem a vírgula. Qual é a pegadinha? Tá? Qual é o perigo? Olha a caveira ali acenando para você, tá bom? Sinalizando aí para você. Veja agora, estudou e não passou. Bom, eu tenho aqui também duas orações. Verbo 1, oração 1. Verbo 2, oração 2. Tá joia? Agora, o conectivo e tem valor semântico de adversidade. Tá bom? Isso aqui é uma conjunção adversativa. Olha lá. Então, agora o caso é outro. Não é mais o caso 1 nem o caso 2, que nós vimos anteriormente. Agora é quando o conectivo e tem valor semântico de mais, de porém, de todavia, de entretanto. Então, ó, nós vamos voltar, vamos fazer o seguinte, vamos puxar uma setinha aqui, ó. Acompanha comigo. A setinha vai parar bem aqui. Tá vendo? Então, nós voltamos ao caso anterior, marcado aí ou indicado pela letra B. Agora a vírgula é obrigatória. Toma nota aí. Bem grandão, que é para você não esquecer. Tá joia? Ainda entre orações. Então, eu saí da oração coordenada para entrar em oração. Ó, orações, vamos respeitar aqui o plural, orações subordinadas. Tá bom, galera? Saí das coordenadas e entrei nas subordinadas. Porém, especificamente nas adverbiais. Quando é que eu vou colocar a vírgula? Veja, a posição, digamos assim, natural, tá? De uma oração subordinada é sempre depois da sua principal. Acontece que na prática, no texto, essas orações subordinadas podem trocar de posição. Elas podem aparecer no meio da oração principal ou mesmo antes dela, tá? As adverbiais, quando aparecerem antecipadas ou intercaladas, obrigatoriamente, presta atenção, obrigatoriamente serão isoladas pela vírgula, tá bom? Ao anoitecer, saíram. Repare aqui, anoitecer é o quê? Verbo. Verbo significa oração. Saíram. Verbo significa outra oração. Qual é a oração principal? Saíram, tá? Ó, oração principal. E aqui, oração
subordinada adverbial. Por quê? Porque exprime circunstância de tempo. Quando eles saíram? Quando anoiteceu, ao anoitecer, tá bom? Saíram ao anoitecer. Veja. Repare agora a posição das orações. A principal está antes da subordinada. Bom, quando isso acontece, tá? A vírgula é facultativa. Tá bom? Quando a subordinada é colocada antes da principal ou intercalada entre ela, a vírgula é obrigatória, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, vírgula obrigatória. Tá certo? Antes de passarmos para a letra D, eu quero aprofundar um pouquinho mais esse conceito aqui. Veja, se eu tivesse, por exemplo, essa frase aqui: à noite, vírgula, saíram. Veja que legal. Quantos verbos você enxerga? Apenas um. Então, se eu tenho um verbo, eu só tenho uma oração. Oração 1. É só ela. Isso aqui é uma oração absoluta. Eu não tenho oração subordinada ali. Aliás, eu não tenho nem outra oração, tá? Veja, isso aqui é um advérbio. Mas esse advérbio não está apresentado em forma de oração. Ele está, sim, antecipado, mas não é oração. Bom, nesse caso, nós temos que analisar um outro aspecto. Na prática, o que já acontece? Quando esse advérbio antecipado é de pequeno corpo, a vírgula pode deixar de ser empregada. Já é admitido isso. Agora, o que é pequeno corpo? Geralmente, considera-se pequeno corpo ou pequena extensão um advérbio ou uma locução adverbial, melhor dizendo, de até 2 palavras. Tá? Então, o meu conselho a você é uma locução adverbial com 3 ou mais palavras, coloque a vírgula se ele estiver antecipado, tá bom? Fique de olho nas alternativas também, tá? A rigor, a gramática manda você colocar a vírgula, mas na prática, inclusive em prova mesmo, tá bom? Já há admissibilidade para que a vírgula não seja empregada, tá bom? Com advérbios de pequena extensão. Agora sim a letra D. Separa orações subordinadas, adjetivas e explicativas. Olha, uma oração adjetiva explicativa é diferente de uma restritiva. Tá bom? A restritiva, sempre sem pausa, sempre sem vírgula entre ela e o termo ao qual se refere, ao substantivo antecedente. Agora, uma explicativa, obrigatoriamente com vírgula. A vírgula pode dar lugar à travessão. A vírgula também pode dar lugar a parênteses, tá bom? O mais importante é você guardar a obrigatoriedade com relação a uma oração adjetiva e explicativa, tá certo? Eu poderia colocar aqui, ó, parênteses, um antes e um depois, tá bom? Eu poderia fazer também o seguinte, ó, no lugar das vírgulas, poderia colocar 2 travessões, um antes e um depois, sempre isolando adequadamente a oração adjetiva, porque ela está intercalada, tá bom? Qual é a minha oração principal? Eu vou sublinhar a oração principal aqui, ó. Estou sublinhando a oração principal. O homem anseia pela vida eterna. Olha aqui o verbo. Esta é a oração principal. Esta aqui é a oração subordinada
adjetiva e explicativa. Tá bom? Lembrando que ela é sempre introduzida por um pronome relativo. Tá bom? E tem um detalhe aqui, ó. O homem que é mortal. Galera, faz um favor para mim, no seu material de apoio, dá um risco nesse segundo que. Ele está demais, ele está sobrando. O certo é o seguinte: o homem que é mortal anseia pela vida eterna. Tá bom? Com essa correção, vamos em frente. Olha a questão número 3. Veja, vamos passar direto para o enunciado. A vírgula, logo após o termo máquina, poderia ser eliminada. Poderia é hipótese, né? Possibilidade. Sem prejuízo para a correção gramatical do período no qual ela aparece. Bom, vamos ao texto então agora. Linha 12. Linha 12 está aqui, a vírgula está aqui, ó. Vejamos. Após espiões poloneses terem roubado, o que eu tenho aqui? Locução verbal. Olha aí, locução verbal, né? Verbo auxiliar, verbo principal. Após espiões poloneses terem roubado uma cópia da máquina, opa! Galera, isso aqui é uma oração. É uma oração, olha o verbo aqui, olha a locução verbal, tá? Quando foi que Turing e o campeão de xadrez Gordon Welkman construíram uma réplica da Enigma, ou seja, de uma máquina, né, chamada Enigma? Quando foi que isso ocorreu? Em que circunstância? Em que momento ou em que tempo? Após espiões poloneses terem roubado uma cópia da máquina. Então eu tenho tipicamente aqui uma oração subordinada. Vamos fazer assim, ó. Olha aí. Oração subordinada adverbial. Ela está antecipada. A vírgula é obrigatória. Então, eu não poderia eliminar essa vírgula sem prejuízo para a correção gramatical. Então, o item 3 está errado. Tudo bem? Questão 4. Vamos para o enunciado. Na linha 4, a correção seria prejudicada caso a vírgula empregada logo após o parêntese fosse substituída por ponto e vírgula. Olha só, pessoal, essa questão traz para a nossa aula ou para o nosso aulão um conhecimento novo, conhecimento a respeito de ponto e vírgula. Não dá para aprofundar aqui, mas dá para dizer uma coisinha muito importante. Vamos ao texto agora. Eu tenho aqui os parênteses, certo? Ó, abrindo aqui e fechando aqui. E aqui eu tenho, então, a vírgula. Vamos dar uma lida? Se a cultura... Observe essa vírgula aqui. Tá? Essa é a primeira vírgula. Essa é a segunda. Veja. Se a cultura, eu vou sublinhar aqui a oração adverbial antecipada. Se a cultura, caso, tá? Então isso aqui é o quê? Condição. Condição. Repare que eu estou diante de uma oração subordinada adverbial condicional. Se a cultura, tá? No que tange a valores e visões de mundo, ó, se a cultura, aliás, presta atenção aqui, vamos apagar aqui que eu pulei, tá bom? Essa é a segunda vírgula, é essa aqui, beleza? Então vamos lá. Se a cultura é fundamental para a nossa constituição enquanto indivíduos, veja, aqui está a minha oração subordinada adverbial.
Aqui, exatamente nesse ponto, começa a minha oração principal. Essa vírgula aqui é obrigatória para separar ou isolar a oração adverbial condicional, tá bom? Agora, houve a introdução de uma expressão, de um segmento de caráter explicativo, né? Houve uma intercalação aqui. E aí eu usei parênteses, tá bom? Mas o que ocorre? Se eu retiro essa vírgula, eu cometo um erro. Mas não foi essa a indagação. A indagação é deixar o sinal de pontuação, porém, modificando para ponto e vírgula. Ora, nos estudos a respeito do ponto e vírgula, não há, tá bom? A norma para ele ser empregado a fim de separar oração subordinada adverbial antecipada. O ponto e vírgula não se presta a isso. Então, ainda que a pontuação ali seja obrigatória, tem que ser a vírgula. Não pode ser um ponto, não pode ser um ponto e vírgula, tem que ser a vírgula para marcar a antecipação da oração subordinada adverbial. Então, o item 4 está correto, ou vamos dizer assim, né? Item certo. Tá bom? A correção seria prejudicada se eu colocasse o ponto e vírgula. Eu não posso usar o ponto e vírgula com a finalidade de separar a oração adverbial antecipada. Questão, ou melhor, questão não, né? Teoria agora. Mudamos o disco, percebeu? Estamos agora falando sobre concordância verbal. Você sabe que esse assunto é muito amplo, muito complexo, tá? No nosso curso, nós vamos explorar diversos casos de concordância verbal. Os casos gerais, envolvendo sujeito simples, sujeito composto, verbo posposto, verbo anteposto, e vamos usar também, ou melhor, vamos explorar também os casos específicos, tá bom? Verbo no infinitivo e tantos outros casos, tá? Que aqui não dá para a gente mencionar. Mas eu trago aqui um caso específico, uma regrinha específica que requer a sua atenção, requer cuidado. Você sabe que o pronome relativo desempenha função sintática na oração que ele introduz, tá bom? No nosso curso nós também vamos falar sobre essas funções sintáticas. Bom, mas uma delas é justamente função de sujeito. Quando isso ocorrer, você tem que ficar atento. Se esse pronome relativo for o pronome que, a concordância é de um jeito. Se esse pronome relativo for o pronome quem, na função de sujeito, a concordância verbal é de outro jeito. Então vamos lá. Fui eu que cheguei depois, fomos nós quem chegamos. Bom, fui eu. O eu é o sujeito do verbo fui. O que é o sujeito, sintaticamente falando, do verbo cheguei. Mesma coisa, o mesmo raciocínio para a frase seguinte, ó, fomos nós. O nós é o sujeito do verbo fomos. Quem é o sujeito do verbo chegamos. Bom, quando isso acontece, a norma gramatical diz que a concordância é feita com
o referente do pronome relativo, com o termo antecedente, tá? Referente, termo antecedente, é tudo a mesma coisa. Então, ó, cheguei, primeira pessoa do singular, concordando com o antecedente do relativo. Chegamos, primeira pessoa do plural, concordando com o referente do pronome relativo. Se você fizer isso, você nunca erra. Agora, qual é o cuidado? Qual é o pulo do gato? Bom, quando o pronome relativo é o quem, há outra possibilidade. Qual é, Albert? Você deixar o verbo na terceira pessoa do singular. Você não erra se você deixar o verbo na terceira pessoa do singular. Tá aqui, ó. Terceira pessoa do singular. Ou seja, ele. Não é? Ele chegou. Não é? Fomos nós quem chegou. A função sintática não muda, querido. Veja, o nós continua como sujeito do fomos. O quem continua como sujeito de chegou. Continua. O que muda é a concordância, tá bom? Albert, se eu quiser fazer isso com o pronome relativo que? Aí você erra, tá bom? Aí você erra. Você não pode deixar o verbo na terceira pessoa do singular quando o sujeito dele for o pronome relativo que. Veja que a função não mudou, tá bom? Então, quando for o pronome relativo que, só há um jeito de concordar, tá? Com o antecedente. Questão número 5, então. Vamos ver se você compreendeu. Olha lá, vamos passar direto ao enunciado. No texto, parará, parará, a forma verbal tem, concorda com que termo? Olha só, galera. Veja como a questão, muitas vezes, é mais simples do que parece. Eu quero que você observe a forma verbal. Você está reparando o acento circunflexo ali em cima? Ora, você sabe que tem sem acento indica terceira pessoa do singular. Então, significa que o sujeito desse verbo, qualquer termo, independente de qual seja, o sujeito também terá que ser um termo na terceira pessoa do singular. Não importa qual seja. Bom, como aqui você tem um acento diferencial, é óbvio que você tem aqui o verbo flexionado na terceira pessoa do plural. E veja como o plural aqui, o entendimento desse plural faz muita diferença. Você está vendo que pedagoga está no singular? Você está vendo que maioria está no singular? Então você não pode trabalhar com a letra A nem com a letra B. Você só vai trabalhar com alunos, com adultos e com crianças. Tá certo? O sujeito tem que estar no plural. Não importa qual seja esse termo. Vamos à linha 15. Está aqui, ó. O verbo está aqui. Vamos ler. Além de participar das oficinas, é preciso ter dedicação. A pedagogia acrescenta que a maioria dos alunos é composta
por adultos. Que tem, olha só, para não confundir você, não vai fazer nenhuma diferença para a nossa análise sintática aqui. Veja, vamos cortar esse trecho. Então veja bem, esse que é um pronome relativo. Todo que pronome relativo pode ser substituído por o qual. E suas variações, os quais, a qual, as quais, tá bom? E todo relativo tem um antecedente. Quem é o antecedente desse relativo aqui? Adultos. Tá bom? Então veja, qual foi o questionamento do examinador? Ele perguntou qual é o sujeito? Não, ele não perguntou qual é o sujeito. O sujeito é um termo sintático. Então, o sujeito do verbo é uma função desempenhada pelo pronome relativo. Porém, a concordância do verbo, olha aqui, a concordância do verbo vai se dar com o antecedente do relativo. Esse é o X da questão. Então, ó, por isso que a resposta é a letra D. Tá bom? Vamos marcar? Eu marco aqui e você marca aí. Coesão e coerência textual, galera. Olha lá. Você tem que ter a seguinte noção. Coesão tem a ver com a articulação entre palavras e enunciados do texto. A coerência já tem a ver com a sequência lógica de argumentação. Corrobora ou colabora com a coesão os chamados elementos coesivos. Quais são esses elementos na prática? Advérbios, conjunções, preposições, pronomes. Podem ser, por exemplo, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, tá bom? E outros elementos que não dá para explorar aqui. A coerência, por sua vez, tem que preservar a linha argumentativa. Tem que preservar as ideias comunicadas, transmitidas no texto. Não pode haver contradições nem desvios no rumo do pensamento, senão você vai acabar gerando uma incoerência textual. A coesão, então, tem a ver com a relação sintática entre os elementos. A coerência tem a ver com a relação semântica, com a significação, tá bom? Com o sentido. Vamos ver esses dois exemplos. Comprei três laranjas e coloquei-as no freezer. Bom, você está percebendo aqui a conjunção, unindo duas orações. Ó, oração, opa, um não, né? Oração 2. Tá? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Aqui sim, oração 1, é a primeira. Tá bom? E esse as é um pronome oblíquo átono. Não vai confundir isso com artigo não, tá bom? Qual é a referência? Laranjas. Tá bom? Olha o conectivo mais, articulando orações coordenadas. Olha aqui, crase e artigo. Olha aqui de novo o conectivo. Olha o pronome oblíquo átono. Retomando quem? Retomando o sujeito oculto, ou seja, o enunciador. Elipse também é maneira de estabelecer coesão textual, tá bom? Enfim, olha aqui, uma conjunção. Repare aqui o pronome indefinido, apontando para quem esse pronome indefinido? Para as laranjas. Isso é coesão textual, tá bom? Olha a letra B. Olhar fito no horizonte, apenas o mar imenso, nenhum sinal de vida humana. Tentava recordar alguma coisa, nada. Na letra B, eu poderia perguntar assim para você.
Onde estão os elementos de coesão textual? Por exemplo, compare a letra A com a letra B. Na letra B, há uma carência de elementos de coesão textual. Mas a pergunta ainda não é essa. A pergunta principal é a seguinte: mesmo com essa carência de elementos de coesão textual, o texto é coerente? Eu, de fato, tenho um texto, sim ou não? É possível compreender as ideias, compreender a mensagem, sim ou não? Sim, a resposta é sim. Então veja, o que você tem que compreender? Um texto pode carecer de elementos de coesão textual, mas um texto nunca poderá carecer de coerência. Coesão e coerência são características de todo e qualquer bom texto, mas, em última análise, a coerência é que de fato vai promover a textualidade, tá bom? Sem coerência não existe texto, mas sem coesão ainda assim é possível haver texto. Prova disso é a letra B, tá bom? Bem, vamos então praticar. Vamos para uma questão que também já foi explorada pelo CESP, envolvendo esse conhecimento. Dá uma lida aí no enunciado, por favor, enquanto eu bebo um pouquinho de água e a gente já está terminando essa aula, tá bom? Bom, vamos aqui ao enunciado. Olha só, pessoal. No trecho para testar possíveis soluções, linhas 16 e 17. O emprego da preposição para. Olha só. Estou tratando de preposição. Acabei de ver com você que a preposição é elemento de coesão textual. Acabei de ver com você conjunção, pronome possessivo, pronome demonstrativo, até mesmo um artigo, tá bom? Tudo, advérbio, tudo isso pode ser encarado como elemento de coesão textual. Seguindo, além de contribuir para a coesão. Beleza! Opa, Albert, surgiu uma expressão aqui que me embaralhou. O que é a coesão sequencial? Segura aí, galera, calma aí. Além de contribuir para a coesão sequencial do texto, introduz no período uma ideia de finalidade. Bom, não há dúvida de que a preposição nas linhas aí, né, desse trecho destacado, vamos procurar aqui, aqui, ó, tá aqui, achamos. Então não há dúvida de que essa preposição transmite uma ideia de finalidade. A dúvida de muitos tem a ver com a expressão coesão sequencial. Olha só, galera, o que você tem que entender? Em linhas gerais, tá bom? Eu tenho coesão referencial e eu tenho coesão sequencial. Linhas gerais. E isso é o que mais é explorado, tá bom? Esses dois aspectos aí. Coesão referencial. Bom, a coesão referencial chega a ser até redundante querer explicar isso. É porque ela faz referência a outros termos. Então, coesão referencial, ela faz referência a outros termos que podem estar dentro do texto ou fora dele, tá? Quando a referência é dentro do texto, a gente diz que a coesão é referencial endofórica. Quando a coesão
faz referência a outros termos fora do texto, como por exemplo, a um lugar determinado, né? Lá estavam os jornais. Lá onde? Às vezes, essa indicação não está dentro do texto. Então, a referência pode ser feita a elementos fora do texto. Aí a gente vai chamar de coesão referencial exofórica. Tá bom? Bem, quem é que concorre para a coesão referencial? Quem é que pode fazer referência a outros termos? Então, vamos lá. O pronome relativo, que se refere a um antecedente. Pronomes demonstrativos e pronomes possessivos. Tá? Que mais? Advérbios. Também fazem referências a outros termos, dentro ou fora do texto, como eu já expliquei. E quem é que possibilita ou promove a coesão sequencial? Bom, a coesão sequencial, ela tem a ver, melhor dizendo, com a progressão do texto, com a progressão das ideias do texto, tá? Serve para permitir que o enunciado flua, não tenha interrupção, tá bom? Então, quem é que concorre para a coesão sequencial? Eu vou colocar aqui, tá? Quem é que concorre? Eu vou botar aqui embaixo. Olha aqui a setinha. Quem é que concorre para a coesão sequencial? Preposição. Não vai fazer referência a nenhum elemento, mas vai ligar palavras, vai ligar orações, dando fluidez ao enunciado, dando sequência à expressão, tá bom? Qual outro elemento que pode promover a coesão sequencial? Conjunção. Tá? Conjunção. Exemplos no texto. Vamos ler aqui rapidamente, tá bom, galera? Vamos começar aqui, ó. A máquina replicava os rotores do sistema. O que eu tenho aqui? Preposição mais artigo, coesão sequencial. E não faz referência a nada, mas promove a fluidez do texto, a sequência das palavras, dos segmentos, tá bom? E tentava produzir diferentes combinações de posições. Olha aqui, para você prestar atenção. Combinações de posições. Isso é uma expressão constituída por palavras que são articuladas entre si pela preposição. Então, isso é sequencial. Isso é coesão sequencial do texto. Mas vamos seguir. Após 4 anos de trabalho, Turing conseguiu quebrar a enigma. Olha aqui. A enigma. Isso aqui é um substantivo que está fazendo remissão ou referência a um outro termo, que também é um substantivo, a máquina, né? Olha aqui. Então, agora eu tive um exemplo de coesão referencial. Vamos continuar. Ao perceber que, olha só, quem percebe, percebe algo. Então, eu tenho aqui uma conjunção que está introduzindo um objeto direto. O objeto direto do verbo perceber. Então, a conjunção promoveu a sequência, a articulação entre o verbo e o seu complemento. Não há referência a um termo anterior, dentro ou fora do texto. Tá bom? Então, conjunção, coesão sequencial. Vamos continuar. Perceber que as mensagens alemãs criptografadas continham palavras previsíveis.
como, ó, conjunção, como nomes e títulos dos militares. Turing, ó, a repetição de um termo também constitui ou configura coesão, coesão referencial, um termo fazendo referência, retomando outro termo. Usava esses termos. Presta atenção. Esses termos. Quais são os termos, afinal de contas? Olha, os termos são esses aqui, que já foram mencionados, ó. Nomes e títulos dos militares. São esses termos aqui, ó, que estão sendo retomados agora pelo pronome. Então, isso é coesão referencial, tá? Procurando outras mensagens em que, ó, olha que barato, preposição, promovendo coesão coesão sequencial. E esse que é um pronome relativo, promovendo coesão referencial. Albert, qual é a referência desse pronome relativo? Outras mensagens, tá? Outras mensagens. Procurando o quê? Outras mensagens, nas quais, ou seja, nessas mensagens, a mesma letra aparecia no mesmo espaço em seu equivalente criptografado. Em seu, pronome possessivo. Ou seja, de quem é esse equivalente criptografado? Esse equivalente criptografado é uma referência a quê? Pertence a quê? Tá bom? A mesma letra. Tá certo? Então, isso é coesão referencial. Tá? Então, o item 6 é um item certo. Pode marcar aí. Bom, e o último assunto que eu quero abordar com você nesse aulão, tá? É tipologia textual. Não vou aqui entrar em detalhes, mas trago aqui informações preciosas para o seu conhecimento. Muitos dos senhores, né, já estão estudando aí há um bom tempo e já tem isso aí de cabeça, mas é sempre bom a gente revisar. Então, olha lá, o texto narrativo. O objetivo desse texto é relatar acontecimentos. Você precisa observar nele alguns elementos, como os personagens, o tempo, pode ser um tempo real, pode ser um flashback, né, um tempo psicológico, o espaço onde os fatos acontecem, o lugar, espaço e lugar, tá? Chega a ser redundante, corrija aí no seu material de apoio, por favor, tá bom? O enredo, na verdade, é a história, é o que vai ser contado, é o fato que vai ser transmitido, tá? O conflito, tá? São as questões sobre o qual nós vamos contar a história, né? Aquilo, o fato que em si dá origem à narrativa. Esse é o conflito. Conflito, muitas pessoas têm a ideia errada de conflito. Às vezes, a pessoa entende que o conflito é uma briga. Conflito é uma discussão. Não, você pode narrar um fato sem necessariamente haver uma briga, haver uma discussão. Tá? Então, tira isso da sua cabeça. Então, você tem o clímax, que é o ponto alto, tá? É o auge da narrativa, e o desfecho, que é a solução para o conflito. Marcas importantes, verbos de ação, normalmente no passado, você está narrando algo que aconteceu, e a progressão das cenas. As cenas são encadeadas, há uma sequência lógica no desenvolvimento delas, na apresentação delas. Texto descritivo nada mais é do que um retrato verbal. É uma caracterização de pessoas, de ambientes ou de paisagens por meio de palavras. É como se você estivesse pintando um quadro e o seu interlocutor, o seu leitor, pudesse, ao ler as suas palavras, ao ler o seu texto, enxergar aquela pessoa como de fato ela está sendo caracterizada, ou aquele ambiente ou aquela paisagem. Uma marca importante nesse tipo de texto são os adjetivos, tendo em vista que, por natureza, por conceito,
Adjetivo é aquela palavrinha que qualifica o ser, que caracteriza o ser. Texto dissertativo, aqui você tem que ter cuidado, ele é o mais explorado nas provas de concurso. Ele pode ser argumentativo ou expositivo / informativo, tá? Então, eu tenho uma subdivisão aqui dessa classe, dessa categoria, tá? O objetivo do texto dissertativo é discutir, refletir sobre um assunto, apresentar argumentos e até contra-argumentos, conceituar algo, expor ideias, apresentar informações sobre um determinado tema, sobre uma determinada sobre um determinado conceito, tá? Sobre um determinado fato, tá bom? É você persuadir também o seu interlocutor. Obviamente que nesse caso, quando a intenção for de convencer e persuadir, né, então a gente estará lidando com um texto argumentativo. Quando a nossa intenção se limitar a conceituar, a expor ideias, a informar o leitor, então a gente vai estar então lidando com um texto expositivo, também conhecido como informativo. Uma marca importante é a relação de causa e efeito entre as ideias, né, entre os próprios constituintes do texto. É interessante você observar na construção desse texto a apresentação de opiniões, pessoas da área, o que a gente chama de opiniões de autoridade. Opiniões contrárias, opiniões favoráveis também podem aparecer. Normalmente, quando você quer convencer, você recheia o seu texto com opiniões que vão ao encontro da sua ideia, da sua argumentação. É comum também, para você provar e convencer o seu interlocutor, você apresentar dados estatísticos. Lembrando que num texto expositivo e informativo, os dados estatísticos também podem aparecer. As opiniões também podem aparecer, contrárias, favoráveis, tá? Exemplos de fatos, tá bom? Históricos, atuais, tá bom? Fatos passados. Enfim, você pode fazer um levantamento de hipóteses, né? Um arrazoado de ideias, de possibilidades. Tudo isso é possível aparecer. Texto injuntivo, que pouca gente conhece, tá? Tem o objetivo de instruir, ordenar, avisar, advertir. Muito comum, por exemplo, em códigos, em manuais de trânsito, né? Código de trânsito, manual do candidato, manual de instalação de um software, placas de sinais de trânsito, por exemplo, bula de remédio, receita de bolo, são textos instrutivos ou injuntivos. Marcas importantes, uma vez que nós queremos ordenar, instruir, até advertir, é muito comum a presença de verbos no imperativo. Uma outra maneira também de interpelar o leitor é usar o pronome de tratamento você, como vocativo, como chamamento, como despertamento do seu interlocutor, a fim de que ele seja persuadido pelas suas ideias, pela sua instrução, pela sua ordem, pelo seu aviso ou pela sua advertência. Tá bom? Isso é uma técnica de convencimento, tá bom? De aproximação. Verbos no imperativo, vocativo, para chamar a atenção do seu interlocutor. E, finalmente, a última questão aí. Olha aí, o texto é essencialmente dissertativo, argumentativo, e nele o autor expressa a sua opinião a respeito do assunto. Bom, na época, essa questão gerou bastante controvérsia, bastante polêmica, mas nós podemos dizer que a questão está correta. Esse é um item certo, tá? Por quê? Eu quero que você perceba, por exemplo, que no início do texto, o examinador ele faz a apresentação de um conceito de direitos humanos. Veja, o conceito de direitos humanos assenta em um bem conhecido conjunto de pressupostos, todos eles tipicamente ocidentais. Então, ele está explicando,
expressando e apresentando o conceito de direitos humanos e a sua base, a sua fundamentação, né? Os pressupostos dessa ideia. Aí ele vai dizer, existe, olha só, uma natureza humana universal que pode ser conhecida racionalmente. Ele introduz um ponto e vírgula para fazer a separação clara e objetiva desses pressupostos, né? Aí ele introduz aqui o segundo. A natureza humana é essencialmente diferente e superior à restante realidade. Outro pressuposto aqui. O indivíduo possui uma dignidade absoluta e irredutível, que tem de ser defendida da sociedade ou do Estado. Mais uma separação, mais uma fundamentação conceitual. A autonomia do indivíduo exige que a sociedade esteja organizada de forma não hierárquica. Como soma, ele vai dando exemplos, vai fazendo comparações, perceba, como soma de indivíduos livres. Agora, há uma interrupção aqui, nessa linha. Depois de esboçar o conceito, de apresentar, depois de fazer comparações, né? Olha o que o autor vai dizer. Uma vez que todos esses pressupostos, olha a coesão textual aqui, todos esses pressupostos são claramente ocidentais e facilmente distinguíveis de outras concepções de dignidade humana, olha só, são claramente ou facilmente ocidentais e facilmente distinguíveis de outras concepções, já há aqui um contraponto, percebe? Outras concepções daquilo que é o foco, que é o cerne do assunto, a dignidade, né, humana. Em outras culturas, olha aqui, ele já está estabelecendo aqui um paralelo, uma contraposição. Aí veja, teremos esse verbo na primeira pessoa do plural é um plural de inclusão. Ele está pressupondo que o seu interlocutor concorda com as ideias dele. Ele está chamando o seu interlocutor para compartilhar a sua ideia. Ele faz essa inclusão do seu interlocutor. É uma inclusão, obviamente, unilateral, mas é uma técnica persuasiva. Então ele diz, teremos de perguntar por que motivo a questão da universalidade dos direitos humanos se tornou tão acesamente debatida. Então veja, na opinião do autor, né, na opinião de Boaventura, essa questão se tornou muito debatida. Ela veio à tona. Que questão? E por quê? Já que é desse jeito, de qual jeito? Do jeito em que ela foi apresentada, tá? Então por que se tornou tão debatida? Na opinião dele, há uma contradição, né? Há um paralelo que precisa ser refletido, que precisa ser arguído. E ele usa essa técnica de incluir o seu leitor para que o seu leitor já comece a questionar esse próprio conceito ou esses próprios pressupostos, essas fundamentações a respeito da dignidade dos direitos humanos. Ou melhor, da universalidade dos direitos humanos e agora sim, da dignidade humana. Então ele estabelece esse paralelo entre culturas diferentes, entre pensamentos diferentes, entre pressupostos diferentes. E ele chama o seu interlocutor a refletir e a questionar tudo isso. Então veja que ele argumenta e ele usa uma técnica de persuasão. Então o texto não é meramente informativo. Longe está de ser injuntivo, narrativo e descritivo. Então o texto é sim argumentativo. Ok, moçada? Bom, antes de finalizar, obviamente eu quero anunciar para você
o meu curso de língua portuguesa, tá? Com foco no CESP, voltado aí para você que vai fazer o concurso do DEPEN, seja nível superior ou nível médio, porque o programa para os dois níveis é o mesmo. É um curso de videoaulas com material em PDF para apoiar o seu aprendizado. Eu trago 30 questões, tá? Comento as 30 questões da seguinte maneira. 15 questões eu comento durante a aula, durante a videoaula. São questões variadas, né? De bancas diversas, mas todas elas com foco no seu edital. Então são questões temáticas. Na aula de ortografia você vai ver questões de ortografia. Na aula de pronome você vai ver questões sobre pronome. E no material de apoio eu coloco todas essas questões para você e acrescento 15 questões comentadas exclusivamente da banca CESP, tá bom? Uma vez que eu não vou resolver em aula as outras 15 questões, eu comento detalhadamente para você cada uma delas, tá bom? E o que que nós vamos abranger? Olha, nós vamos bater todo o edital, tá bom? A aula demonstrativa, como você está vendo aí, já está disponível e o grande barato, você sabe, é costume aqui no Ponto dos Concursos, ser uma aula gratuita. Você pode visualizar, baixar o material de apoio e por aí vai. A aula 1 já está disponível, mas eu quero ressaltar que o curso vai começar mesmo dia 22 de maio, tá? Estamos aí, ó, próximo, tá bom? Então nós vamos bater todo o edital, todos os assuntos, tá bom? Com foco naquilo que é mais importante. Você não vai sair daqui professor de língua portuguesa, mas certamente você vai sair daqui apto para gabaritar a prova do DEPEN de língua portuguesa. Repare, o curso está previsto para terminar dia 31 de julho. Tempo suficiente para você estudar o conteúdo e revisá-lo antes da prova. Tá bom, querido? Bom, sendo assim, eu quero agradecer a sua participação, a sua companhia até aqui e quero fazer um apelo para que você esteja junto comigo no dia 22 nesse curso aí de língua portuguesa para o DEPEN. Tá bom? Muito obrigado, tá joia? Quero me despedir de você, dando a você a minha boa noite e até o dia 22. Tá bom, galera? Fique com Deus e um abraço do professor Albert em nome aí do Ponto dos Concursos. Tchau!